Eu creio, Senhor. Nós cremos que isso vai acontecer. Deus vai nos surpreender de toda essa crise. E Deus vai nos surpreender. E nós vamos passar por toda essa, pelo momento da fidelidade do seu povo nessa hora. Então, cremos em nome de Jesus que isso vai acontecer. Igreja, é o momento da nossa reflexão pelos guardas ao Sinédrio, depois para Pôncio Pilato, depois de Pôncio Pilato para Herodes, depois de Herodes para Pôncio Pilato. 6 julgamentos que Jesus passa, num período de 24 horas. Nós vamos pensar aqui de uma forma legal, objetiva, pedindo a Deus que nos ajude a fazer uma aplicação de tudo isso em nossas vidas. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, nós temos falado aqui da semana de Jesus. Talvez você é a primeira vez que está chegando agora aí com a gente. A gente vem dentro de uma série de mensagens com o título A Última Semana. Temos dito aqui que essa é a semana, foi a semana e é a semana mais importante para o cristianismo. A Páscoa é a data para o cristianismo. A gente, na nossa cultura ocidental, criou-se um glamour muito alto para o Natal. Tudo bem, ok, devemos continuar com o nosso Natal, aquela coisa toda ali, festa, rabanada, né, presente, ok, não tem problema nenhum, mas a festa, a celebração, a data mais importante do cristianismo chama-se Páscoa. Então, nós temos a proposta, porque toda Páscoa a gente passa pela Páscoa, no culto da ressurreição, ali a gente fala da ressurreição, da crucificação, domingo de Ramos, máximo aí umas 2 mensagens ou 3, e a gente trouxe a proposta esse ano, pensar um pouco mais sobre essa semana. Já falamos lá da conspiração de Judas lá com os sacerdotes, que Judas aceitou as 30 moedas de prata para entregar Jesus. Falamos domingo agora sobre a importância de Jesus estar no controle de todas as coisas, mesmo diante ali da última ceia, a expectativa da sua morte, ele ainda continuou no controle do tempo, do lugar e das suas emoções. E hoje eu quero pensar com você aqui algo dentro desse recorte das últimas horas de Jesus, pensando sobre como aconteceu nesses julgamentos que Jesus recebeu. Jesus passou por 6 julgamentos. E aí, aproveitar um gancho, se vocês me permitem, a gente, no Brasil e parte do mundo hoje, 1º de abril é o dia da... Eles dizem que é o dia da mentira, né? 1º de abril, você sabe quanto eu, que esse dia algumas pessoas separam para fazer algumas pegadinhas, contar algumas mentiras, e depois fala, 1º de abril, que é brincadeira sem graça, né, que deixa a gente assustado com aquelas notícias. Há muita desinformação, algumas desinformações em relação à origem dessa data, informações que não batem, mas eu vi hoje, por exemplo, uma informação que diz que foi no século XVI, 1564, o rei da França, Carlos IX, instituiu um novo calendário que ficou conhecido como calendário gregoriano. Antes dessa data aqui, eles comemoravam o início do ano, ali, última semana de março e 1º de abril. Era comemorado a mudança do ano. Quando entrou o calendário gregoriano, segundo essa fonte aqui que eu peguei, começou-se a estabelecer o 1º de janeiro como a virada do ano. Então, algumas pessoas desinformadas ainda celebravam o começo, o término, o fim, o término do ano, e o começo do ano nessa época de abril, e aí começou a vincular-se que a pessoa que estava celebrando nesta época, ela estava mentindo. E aí, por isso, segundo essa fonte que eu peguei, foi comemorado, ficou instituído a partir da França e para o resto do mundo, parte do mundo, como o dia da mentira. E
queria pensar com você o pano de fundo de todo o julgamento que Jesus viveu, os 6 julgamentos que Jesus passou. Parece que eles estavam vivendo o dia 1º de abril, lá em Jerusalém, porque foram julgamentos pautados na mentira. Os 6 julgamentos foram os julgamentos mais esquisitos da história. 6 julgamentos, ambos foram permeados de ilegalidades processuais. Ele foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais e condenado a uma pena cruel para um crime que nunca cometeu. Olha aí. Mentira foi o grande argumento por trás da condenação de Jesus. Eu queria aproveitar com você hoje por ter essa ideia cultural aí, eu não sei nem se eu chamo cultura, né, de que dia 1º de abril é o dia da mentira. Então vamos ver aqui uma mentira que prende, o tema da nossa reflexão de hoje. Jesus foi levado à morte, foi levado à prisão e o seu julgamento com esse álibi, com esse argumento, com essa motivação mentirosa. A mentira foi aquilo que norteou todos os segmentos dos 6 julgamentos que Jesus enfrentou. Vamos ver como a mentira ela é nociva, queridos. Como a mentira nos prende. Como a mentira prende, de certa forma, impossibilitando a ação de Deus na nossa vida. Jesus mesmo foi o que disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja, você que nos ouve e nos assiste por meio desse canal, a mentira ela é muito prejudicial à nossa sociedade, ao nosso emprego, a nossa família e a nós mesmos, sem falar a nossa relação com Deus, como fica prejudicada. Precisamos vencer essa cultura da mentira que está na nossa geração, no nosso mundo onde nós vivemos. Eu desconfio que se de alguma forma Deus lá de cima der uma ordem e falar assim, a partir de hoje, ninguém mente mais no mundo sobre a minha palavra. Ninguém. Eu ordeno. Eu desconfio que muitos sistemas políticos iam entrar em colapso, sistemas financeiros, sistema religioso ia entrar em colapso. Eu acho que o mundo, ou parte do mundo, ia entrar numa confusão, porque eles não iam saber dialogar um com o outro. Eu imagino. Talvez eu esteja exagerando, mas uma boa parte daquilo que nós vivemos parece que vive sobre este solo, o solo do engano e da mentira. Olha só, aqui esse texto vai nos dizer, eu queria citar aqui apenas alguns exemplos disso que eu acabei de dizer agora. Por exemplo, a mentira que prende foi a mentira que se manifestou por meio de relacionamentos íntimos de Jesus. Nossa, é possível ter mentira no meio de amigos? Infelizmente, Lucas 22, 47 ao 48 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12, e ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. E aí? Rapaz, isso aqui é forte demais. E Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Olha como a mentira, a falsidade, ela permeia até mesmo os meios e os laços mais íntimos que nós temos. Judas era um dos 12, cara, um discípulo de Jesus.
E ele aproveita a sua intimidade que ele tinha com Jesus para, por meio dessa intimidade e amizade que ele tinha com Jesus, entregar Jesus. Infelizmente, esse álibi, essa motivação, essa forma de viver, até, podemos assim dizer, está em alguns casos, e por que não dizer e ousar dizer, na maioria dos casos, dentro dos nossos círculos mais íntimos, um beijo. Só quem te beija é as pessoas íntimas, são os próximos. Não, um estranho vai te beijar. Então, com um beijo, Judas sinalizou para aqueles guardas que provavelmente não conheciam Jesus. Quem era Jesus? Igreja, a gente às vezes desenvolve alguns relacionamentos, e eu queria direcionar aqui essa aplicação para os jovens. Às vezes a gente cria alguns relacionamentos de amizades que são perigosos demais. Pessoas que a gente olha, os mais antigos, os pais, e olha para aquele grupo, para aquela amizade, para aquele namoro, e percebe que não tem algo ali estranho. A gente não quer carregar uma imagem de pessoas preconceituosas, que está julgando, nada disso, mas tem pessoas que você consegue, por meio de um feeling, você consegue, por meio de um discernimento espiritual, você consegue perceber ali, aquela amizade, aquele grupinho, aquele namoro, não está legal. Então, eu queria deixar essa alerta, segundo Judas, aqui, um amigo de Jesus, que foi escolhido por Jesus, estava no meio, confiança de Jesus, ele o trai, mente com um beijo. Poderíamos pensar que Judas era um ganancioso, como falamos semana passada, ele era um falso, ele era um rebelde, ele estava desiludido com Jesus, ele era um endemoniado, Satanás entrou nele, ou ele era simplesmente um traidor que se aproveitou da amizade para fazer o que fez. Não sei, eu queria destacar aqui o primeiro ponto desse texto, cuidado com alguns falsos amigos. Mas esse texto prossegue, a partir do versículo 56 a 60, vai nos mostrar que a mentira, ela não está só em falsos amigos, não. E eu estou usando aqui Judas como falso amigo, porque ficou dentro do consciente coletivo de que Judas era o Judas, né? Judas é Judas, no sentido dele ser um traidor, dele ser um falso, né? Tem até aquela, no sábado de aleluia aí, numa composição de algumas regiões, que malham o Judas. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Há um boneco de pano onde as pessoas batem no Judas. Por isso que ficou caracterizado que ele é uma pessoa falsa. Mas nós vamos ver amigos de Jesus traindo também, como Pedro. Olha só o que diz, versículos 56 e 60. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. E por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Olha, mentiroso. Se Pedro aqui estivesse naquele desenho do Pinóquio, já ia dar uma, aumentada no nariz dele aqui. Mas continua o texto dizendo: pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é um galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. É um cara de pau, né, gente? Então, eu quero te dizer o seguinte: Pedro aqui, por seus motivos, muito provavelmente medo de também morrer com Jesus, perdeu uma ótima oportunidade de morrer ao lado de Jesus, mentiu por 3 vezes. Então, uma outra faceta da mentira, ela se manifesta por meio de pessoas que nos amam verdadeiramente. Eu acredito que Pedro amava Jesus verdadeiramente, mas por medo ele mentiu.
retirar aqui a questão ética, a questão moral. Talvez muitos de nós, por situações muito menores, vão mentir e vão negar a nossa amizade, vão nos trair por coisas muito menores. Pedro foi, talvez, muito provavelmente, por conta do medo de morrer também. Então fica aí essa outra possibilidade diante da mentira, de pessoas que nos amam e que por uma ameaça, talvez de um emprego, por ameaça de, quem sabe, perder uma namorada que ama, por ameaça de alguma questão profissional, financeira, ou seja lá o que for, acaba mentindo para a gente. Existe essa possibilidade? Existe, e o texto nos mostra de uma forma muito clara. Pedro e Judas, ambos do mesmo ciclo, ambos caminharam com Jesus, ambos viram os milagres de Jesus, ambos foram resultado da oração de Jesus quando escolheu os 12. Agora, há uma coisa que diferencia os dois. Judas, diante do seu erro, os desdobramentos, as consequências foram trágicas. Judas, pelo menos aparentemente, não se arrepende e acaba com a sua própria vida. Já Pedro chora amargamente, diz o texto, se arrepende e tem a possibilidade de se reencontrar com Jesus. Você vai ver, daqui a pouco nós vamos pensar sobre isso lá na frente, e tem a sua vida restaurada e vira um grande pregador, escreve 2 cartas, então tem a sua vida restaurada porque mente, vacilou, errou com o seu chefe, errou com Jesus, mas tomou uma postura diferente, uma atitude diferente. Nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente. Agora, um grupo onde a manifestação da mentira acaba nos prendendo de alguma forma, foi aqueles soldados. Está lá versículo 63 ao 65 do capítulo 22, os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele, bater nele, vendaram os olhos dele, profetiza para nós, quem foi que bateu desta vez? E insultaram de muitas outras maneiras. Aqueles guardas que a princípio estavam ali para guardar Jesus, encarregados de escoltar Jesus, aqui eles começam então a zombar e bater em Jesus. Eu queria destacar a palavra insultar Jesus. Como assim insultar Jesus? Com que tipo de informação eles tinham para poder falar mal de Jesus? Um homem que andou pregando o amor, falando verdades, distribuindo milagres, alimentando famintos, e agora vem esses caras mentindo, falando mal de Jesus. Eu penso que nesse grupo pode estar se revelando aqui com muita facilidade aqueles que, por meio de cargos que recebem investimento por meio de um cargo, de um ofício, eles acabam fazendo atrocidades contra nós, mentindo contra nós. São pessoas profissionais com suas éticas duvidosas. Eu não quero aqui citar nenhuma área, mas você sabe perfeitamente que existe alguns grupos de algumas profissões que são vistos de uma forma muito duvidosa por conta do seu histórico. Então, nós podemos ser enganados, insultados por pessoas que estão ali por conta de um salário. Um profissional que pode tentar nos enganar. Esse aqui eu vou passar rápido, mas eles desenvolveram aqui no meio de todo esse cargo que eles foram investidos de tomar conta de Jesus, violência, deboche, mentiras, que pode ficar na sua cabeça também, para você ter um cuidado com o tipo de profissionais que trabalham de forma duvidosa. Aqui eu quero prosseguir, nosso tempo já está acabando, um outro grupo, que esse sim você precisa tomar muito cuidado. Esse aqui, a partir do versículo 66 ao 71, diz: ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes, os mestres da lei. Aqui são os sacerdotes, é o sinédrio. Eles tinham mais ou menos ali em torno de 75
homens que coordenavam o Sinédrio, sob a orientação de Caifás, eles apresentam argumentos para prender Jesus. Primeiro, eles entram com argumentos para tentar pegar Jesus dentro da sua atmosfera religiosa. Chamam de Jesus de profano, chamam de Jesus que ele mentiu em relação ao sábado. Começam a trazer coisas que Jesus estava errando perante a lei. Primeira mentira, a mentira religiosa. Depois, esses caras não satisfeitos, eles vão diante de Pilatos e apresentam uma mentira grotesca, dizendo que Jesus estava negando ou querendo sonegar os impostos. Isso aí está lá no capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz assim: e todo o conselho levou Jesus a Pilatos e começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos. Olha, você conhece aquele texto lá que os herodianos foram até para testar ele lá com os fariseus, e aí perguntaram se era lícito dar imposto para César. Jesus falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você conhece perfeitamente esse texto que está lá em Mateus 22, do 15 ao 21, e agora eles apresentam falando que Jesus estava querendo sonegar impostos, só para botar Jesus contra Pilatos. Mentira desse povo religioso. Falamos semana passada que as maiores guerras, os maiores desafios que nós temos enfrentado nos últimos tempos são as guerras religiosas, com cunho religioso. Mas eu não quero ser tão aos extremos e falar das grandes guerras, mas eu queria falar de momentos simples, quando nós estamos reunidos entre amigos ou pessoas conhecidas que vêm nos enganar por meio de mentiras religiosas. Pessoas vêm nos tentar vender Deus por meio de ideologias religiosas. Cuidado com esse grupo. Pessoas que, na verdade, estão conseguindo, com essa ignorância, essa falsidade, essa mentira religiosa, o que eles estão conseguindo é matar Deus da vida das pessoas. Falamos um pouco isso semana passada. Então, esse é um grupo muito perigoso. Eu quero caminhar aqui para o quarto grupo, é o grupo das autoridades políticas, que são foram Pilatos e Herodes. Queria falar dos dois, o julgamento. Pilatos vê que a justiça não é dele, joga para Herodes vê também que não tem nada, manda de novo para Pilatos. Pilatos percebe, tenta vê que Jesus não é culpado, tenta livrar ele por 3 vezes, mas acaba sofrendo pressão dos sacerdotes e da multidão e acaba condenando Jesus, e com aquele gesto histórico, lava as mãos ali, não tenho nada a ver com isso. São as autoridades constituídas no nosso país que são omissas diante das necessidades do seu povo, diante da necessidade daqueles que precisam. A omissão de Herodes e de Pilatos eu queria destacar aqui, porque não pensar em algumas autoridades do nosso tempo que, por conta de não querer se envolver, indiferença, seja lá o que for, medo de alguns partidos políticos, acabam não dizendo o que tem que falar e lavam as mãos, são omissos. Aqui está um representante histórico de uma omissão e também de um governante que é influenciado por maiorias. Quem coordena, quem legisla, quem toma conta de leis, quem tem que dar um veredito, ele pode sim ouvir a multidões, ele pode sim pegar conselhos, mas ele não pode receber a inclinação, o direcionamento por meio de gritos populares, não pode. O que vai direcionar a autoridade a tomar uma decisão é a Constituição do nosso país, por exemplo. Não é porque eu levanto um grupo aqui, faço uma passeata e me peço alguma coisa que o presidente vai fazer. Então, essas duas autoridades aqui, eles erraram e eles mentiram, porque eles foram omissos e eles foram influenciados pela maioria.
Igreja, precisamos ter cuidado com esses dois comportamentos de omissão e de influência pela maioria. Ninguém disse em algum momento de que a maioria tem sempre razão. Essa história de que a voz de Deus é a voz do povo, é a voz de Deus, isso aí é conversa. Que se fosse, o povo clamou, crucifique. A voz de Deus não estava ali. Então, pense nessa influência pela maioria que às vezes vem e que traz mentira sobre a nossa vida. E por último, eu queria citar aqui o povo, como acabei de dizer agora. A mentira, ela é estabelecida de cima para baixo, passa pelos líderes religiosos, passa pelos grandes exemplos que nós temos, os discípulos, por exemplo, vem pelas autoridades constituídas no nosso país e chega no povo. O povo aqui vai clamar, a partir do versículo 17 ao 24, eu não vou ler aqui porque o nosso tempo já acabou, eles pedem para soltar Barrabás e matar Jesus Cristo. Esse povo, influenciado por esse ambiente mentiroso todo, por essa farsa montada pelos líderes religiosos, pelos governantes, esse povo entra nessa mentira, vamos botar assim, permita usar um termo de hoje, midiática. O povo entra pelo aquilo que estão falando pelas autoridades e pela mídia, e eles foram. Os sacerdotes incitaram o povo, e o povo entrou na dele. O povo que segue a boiada, que segue a massa. Igreja, nós fazemos parte desse povo. Nós somos a multidão. Se nós não tivermos cuidado em perceber ou filtrar tudo isso que está vindo aí na mídia, nós vamos seguir a boiada e vamos prender a Deus, vamos matar Jesus, vamos gritar crucifiquem. Vamos viver nessa instabilidade emocional, política, ideológica, o tempo todo. Uma hora, o povo, Lucas 19, joga ramos na rua e grita Hosana, Hosana. Daqui a pouco, uma semana depois, o povo vai dizer, a Bíblia, uma multidão grita crucifique. Uma instabilidade que o povo tem e que a gente não pode guiar os nossos passos, as nossas decisões com base em estatísticas, com base a pesquisa que a Rede Globo botou lá, ou seja lá quem for. Nós precisamos ter o nosso senso crítico e conhecer a Deus e tomar as nossas decisões com base naquilo que é verdadeiro e não simplesmente seguir a boiada. Quero terminar aqui dizendo que um povo volátil e instável, uma hora grita para louvar a Deus e a outra hora grita mate-o, crucifixo. Um povo que não faz uma reflexão adequada e profunda costuma tomar decisões seguindo a massa. Que em nome de Jesus nós tenhamos a sensibilidade, nós tenhamos a sabedoria, tenhamos o discernimento para conhecer a verdade, para que essa verdade nos liberte de tomarmos posicionamentos contrários ao próprio Deus. Que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, hoje, nesse momento, possa fazer aquilo que Ele fez, e nós vamos conversar daqui a pouco, mais para frente, ao olhar da cruz, ver todo aquele povo mentiroso ali embaixo. Fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que o perdão e a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, porque com muita facilidade nós também podemos cair nesses mesmos erros. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a presença poderosa de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo dele, que habita em nós, que sonda os nossos corações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, venha nos conduzir em toda a verdade. O nosso
desejo, Pai, é que o Senhor nos liberte das amarras do engano, da maldade, ó Deus, que estão aí, ó Deus, para obter lucro, ó Deus, para, ó Pai, vantagens, ó Deus, para dar jeitinhos, ó Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ó Deus, espirituais, para que nós não sejamos enganados, ó Deus, por essa cultura da mentira que permeia a nossa sociedade, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com essa igreja, seja com você aí na sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra que quer viver a verdade, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Deus abençoe, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.